Graça e paz para você que está me vendo agora pelas suas redes sociais. Muito obrigado. Não importa nem o dia nem a hora que você esteja vendo esse vídeo. Graças a Deus, porque a internet ela propaga a palavra de Deus pelo mundo inteiro e você pode ver, não importa nem o dia nem a hora. E que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro. Seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo a essa plataforma. E hoje nós vamos trazer a seguinte mensagem: escolha ser como o filho que obedeceu ao seu pai. Escolha ser como o filho que obedeceu ao seu pai. Deixa sua Bíblia já preparada em Mateus 21, do 28 ao 32. Esse é o texto referencial. Mateus 21, do 28 ao 32. Escolha ser como o filho que obedeceu ao seu pai. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Assim você me ajuda a fazer esse vídeo ter engajamento e assim a palavra de Deus vai sendo levada adiante. O roteiro do vídeo hoje vai ser o seguinte. Primeiramente, nós vamos falar sobre fake news. Em seguida, entraremos falando sobre o submundo gospel. Após falar do submundo gospel, nós vamos entrar falando uma ilustração do reino de Deus, muito legal. Vamos falar sobre o meu livro, meu novo livro, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, e aí nós entraremos com a mensagem. Fica aqui até o final que tem muita coisa da parte de Deus para que você possa ser abençoado. Vem comigo! Como eu digo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Continua me acompanhando aqui nessa plataforma, tem muito vídeo legal aqui para você. E fica aqui até o final que essa mensagem é muito bacana. Essa mensagem é muito poderosa e me ajuda a fazer esse vídeo ter engajamento e essa plataforma e ter engajamento nessa plataforma. Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero falar uma coisa para vocês, algo que Deus colocou no meu coração. Hoje vai ser o último vídeo que eu vou fazer sobre fake news. Por quê? Porque foi algo que Deus me direcionou a fazer desde o começo e Deus me direcionou para encerrar. Por que Deus me direcionou para encerrar? Porque eu já tenho feito aí há mais de 2 anos sistematicamente o alerta para você, colocando os textos bíblicos relacionados às fake news. Além disso, Deus me direcionou a pegar os textos bíblicos relacionados aí no campo carnalidade / escândalos, que eu estou colocando aí nos comentários. Já trouxe mensagens para a edificação das nossas vidas em relação a cada um desses textos que estão aí. E também já trouxe meditações para você em cima de cada texto que está aí na relação combate às fake news. Além disso, eu tenho trazido para você muitas notícias falando sobre fake news. Notícias que envolvem o submundo gospel, fake news gospel e também coisas relacionadas a mentiras que inventaram sobre as pessoas e também sobre política. O que acontece? Quando Deus me direcionou para encerrar essa série, por hora, encerrar, se um dia Ele vai me mandar voltar, eu estou na dispensação do Espírito Santo. Mas hoje Ele está me mandando encerrar. E hoje eu vou fazer o último vídeo, que é o vídeo realmente para fechar. Por quê? Porque, como eu tenho dito, como eu costumo dizer, eu estou jogando a batata quente na sua mão. Eu já fiz o alerta para você. Então, a partir do momento que eu já alertei você, você não vai mais ser tomado por inocente. Então você vai acreditar em fake news se quiser. Aí a responsabilidade é exclusivamente sua.
porque de mim Deus não vai cobrar. Dito isso, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem te influencia? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para você e eu vou deixar para você pensar. Quem te influencia? Nós temos na internet muitos criadores de conteúdo e eu vejo assim uma petulância muito grande em muitos desses criadores de conteúdo, quando eles se intitulam influenciadores digitais. Alguns ainda são mais petulantes, que pegam a expressão em inglês e dizem que são influencers ou digital influencers, quando na verdade todos nós somos criadores de conteúdo. O nosso objetivo é apresentar um conteúdo e, como eu digo para você sempre, respaldado pela Bíblia, você deve examinar tudo e reter o que é bom. A Bíblia já dá esse conselho para você, certo? Então não há porquê esses criadores de conteúdo se encherem de arrogância e dizerem que são influenciadores digitais ou digital influencers ou influencers simplesmente. Por que eu estou falando isso? Recentemente vocês devem ter visto aí reportagens que saíram aí na imprensa com relação a inúmeros criadores de conteúdo que se intitulam influenciadores digitais fazendo propaganda desses jogos de azar. Principalmente esses jogos de internet, o tal do jogo do tigrinho, e vocês já viram que muitas pessoas perderam muito dinheiro. Então eu pergunto a você, quem te influencia? Eu te pergunto mais uma vez, quem te influencia? Essa gente te influencia? Influencia você jogar o seu dinheiro fora, fazendo apostas com relação a esses joguinhos? Não somente com relação a esses joguinhos, a propaganda influencia você a apostar nessas casas de apostas, de propagandas de esportes, apostando em jogos. A propaganda influencia você a comprar Telecena, comprar Mega Sena, mas não sei o que, todos esses jogos que estão aí. Então eu quero falar algo para você aqui, tá? Existem até projetos no Congresso Nacional querendo a liberação dos jogos de azar no Brasil. A alegação deles é que vai gerar emprego. Mas eu quero dizer algo para você que eu quero chamar a sua atenção, para que você, se você é cristão como eu, ore para que esse projeto seja descartado pelo Congresso Nacional. Não aceite que influenciem você a apoiar uma coisa dessas sob a bandeira de vamos criar empregos. Deixa eu falar uma coisa para você com relação ao jogo. Um resumo: seja qualquer jogo, inclusive os jogos que são patrocinados pelo governo através da Caixa, quem ganha é a banca. Sempre quem ganha é a banca. Sempre quem ganha é a banca. Vou repetir: sempre quem ganha é a banca. O grande vencedor de qualquer jogo é a banca. Ah, mas o fulano ganhou 10 milhões na Mega Sena. Beleza. Você tem ideia de quantos bilhões que naquela semana que o carinha ganhou 10 milhões, você tem ideia de quantos bilhões o governo arrecadou com as apostas? 10 milhões que ele paga a um apostador vencedor, a um grupo de apostas vencedores, seja lá como for. 10 milhões é muito dinheiro? É muito dinheiro. Mas não faz nem cosquinha no lucro do governo. Vocês veem muitos filmes, né, nos Estados Unidos, mostrando Las Vegas, aquelas luzes, aquela coisa bonita, coisa e tal. Mas você tem ideia de quantas milhares de pessoas perderam tudo, estão morando até nas ruas, porque perderam tudo com jogos de azar? Vocês têm ideia? Se vocês não acreditam, pesquisem aí. Pesquisem essas reportagens recentes que foram exibidas na televisão, na imprensa. Pesquisem. Saindo do módulo jogos, vamos falar aqui. Vou repetir a pergunta: quem te influencia?
no que diz respeito a você seguir um padrão moral. Que tipo de criador de conteúdo você permite que entre na sua casa por meio das suas redes sociais? Que educa, entre aspas, os seus filhos? Que tipo de criador de conteúdo você permite que entre na sua casa formando a sua opinião, porque você se influencia? Vou citar outro caso recente aí. Esse empresário que recentemente morreu porque foi fazer um peeling com um produto novo aí, coisa e tal, que uma influenciadora digital, entre aspas, que assim ela se intitulava, ficava na internet aí fazendo vídeo aí divulgando isso. Uma pessoa que não é médica, não é enfermeira, não é esteticista, é uma pessoa comum que se meteu a fazer um processo desses aí e resultou na morte desse rapaz. Resultou em famílias enlutadas. Resultou, esse rapaz tem mãe, tem pai, tem outras pessoas. Então gerou luto em várias pessoas. Porque essa influenciadora digital, aí você fez essa divulgação desse produto milagroso. Tem muitos aí fazendo essas divulgações de produtos milagrosos. É cura para disfunção erétil, é cura para o diabetes, é cura para um monte de coisas através de produtos milagrosos. E tem vídeos aí, pesquisem na internet que vocês vão encontrar. São pessoas comuns que aparecem vestidos como médicos, mas não são, são atores. Pesquisem aí. Meu querido, minha querida, você que me acompanha aqui nessa plataforma, você que me acompanha, você está me vendo, alertar você sempre a estudar, pesquisar. Eu estou te dando um conselho que a Bíblia já te dá. Examina tudo e retém o que é bom. Eu já te dou um conselho que o próprio Jesus dá, específico, quando ele fala de escrituras. Examine as escrituras. Ele também fala, vocês erram porque não conhecem as escrituras. Deus falou através do profeta Oséias, meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Então a Bíblia já orienta você direto a buscar conhecimento, a buscar saber. Não é pecado, não é errado. Você precisa buscar conhecimento, pesquisar para você se informar, para você não se deixar influenciar por esses influenciadores digitais. Estou colocando as aspas aqui, muitas aspas. Não podem ser influenciadores. Eu não posso ser o seu influenciador digital. Tanto que eu não me intitulo assim. Sou um criador de conteúdo. E sua obrigação é pegar meu conteúdo e colocar. E colocar à prova. Ver se eu estou falando besteira. Ver se eu estou falando está fora da Bíblia. Pega os textos bíblicos aí que eu cito e pesquisa. Ver se eu estou falando bobagem. E se você quiser mais profundidade, busca Deus em oração para saber se o que eu falo vem da parte do Senhor, ou se Satanás está incorporado em mim, ou se eu estou falando da carne. Você tem um livre acesso ao coração do Pai, como eu tenho, como qualquer outro tem. Quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. É para mostrar que era Deus que estava rasgando o véu. Se de baixo para o alto, o que seria o normal, alguém rasgar do baixo para o alto, alguém poderia dizer, é o ser humano que está fazendo isso. Mas veio de alto a baixo, foi o próprio Deus que rasgou o véu e liberou acesso para você e para mim. Quem é que influencia você? Agora eu vou falar para você que é crente, que é cristão. Quem é que influencia você na sua vida espiritual? Você é uma ovelha, então em tese você tem um pastor. É o seu pastor a quem você procura quando precisa de oração? É o seu pastor que você procura? Ou você vai atrás dos feiticeiros gospel que tem por aí? Para buscar um xarabandarabandá e decomanar, alguém incorporar algo e entregar para você. Que nem sempre é o Espírito Santo que incorpora. E você sabe tanto quanto eu. Quer tirar dúvida? Pesquisa. 1 João 4,1. Coloque os espíritos à prova para saber se eles procedem de Deus. Inclusive eu já preguei sobre esse texto aqui. Então eu estou te dando Bíblia. Eu tenho consciência que o conteúdo que eu trago aqui
É um conteúdo expositivo, é um conteúdo que tem como alerta, como intenção de alertar, de esclarecer, de trazer ensino, de apontar um caminho para você estudar, pesquisar, ler, se inteirar, obter conhecimento, obter cultura. E como eu digo e repito, eu estou jogando a batata quente na sua mão. Se você não fizer, aí é com você mesmo. Quem te influencia? É o artista da moda, que acha que é onda ficar divorciando e casando, divorciando e casando, casando, divorciando, divorciando, casando? Lembram que há muitos anos atrás o Jô Soares, falecido Jô Soares, tinha um programa humorístico na Globo, que ele tinha um padre, e aí tinha do lado dele o coroinha que ajudava ele, o sacristão, o Eliezer Mota, o Batista da escolinha. Foi o Batista da escolinha começou nesse programa com o Jô Soares. Aí, como o Eliezer Mota foi para a escolinha, ele levou o personagem com ele. Quando ele ia falar alguma coisa, o Jô Soares dizia: Batista, cala a boca. E aí, quando ficava casa separa, ele dizia que não ia casar aquela pessoa. Ali já era, de certo modo, uma crítica, caso você não tenha percebido, uma crítica à instituição do divórcio no Brasil, que na verdade ela não foi feita para liberar o pessoal a zoar o plantão, casar, separar toda hora. Primeiro porque o padrão bíblico é o casamento ser até a morte. Mas a gente sabe que no percurso da vida acontecem muitas situações que levam pessoas a se divorciarem. Não vou aqui pregar sobre família, que não é o meu objetivo. E não estou aqui para tacar pedra em ninguém com relação a divórcio. Eu estou mais para vidraça do que para pedra. Então eu jamais vou aqui ficar atacando alguém que porventura se divorciou. Se divorciou, pede perdão a Deus, conserta a vida, conversa com o seu pastor e vamos que vamos. Se você não é crente, toca a sua vida. Não estou aqui debatendo essa questão. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é com relação a... Como é que eu vou usar a palavra? Volubilidade. As pessoas estão muito volúveis. Qualquer coisinha, depois que casa, quer divorciar. Não casa, meu. Eu estou preparando um livro em breve, e nesse livro que eu vou preparar, eu vou entrar nesse assunto com um pouco mais de detalhe, de refinamento. Tá? Eu dou um conselho para você, é solteiro. Se você tem o divórcio como opção, casa não, fica solteiro. Você, mulher, você tem um divórcio na cabeça como opção, caso não dê certo o seu casamento? Você está pensando em casar, mas o divórcio é a carta na manga? Casa não, fica solteiro, é melhor. É melhor. A Bíblia diz: fuja da aparência do mal. Você não pode ficar chamando, sabe, mal para sua vida, ficar se divorciando. Tá solteiro? Não casa. Se o divórcio é opção para você, casa não. Fica solteiro. Fica solteiro. Pede a Deus para dar graça. Melhor. Quem te influencia? Quem te influencia? É aquele pastor desajustado? Esses que tem aí na internet aí, que ficam criando confusão, criando contenda? É esse tipo de pastor que te influencia? Que vem para a internet gritar, xingar os outros? É? Quem te influencia? É esse criador de conteúdo que vem para a internet debochar das coisas de Deus? Tem uns que usam humor para fazer críticas a coisas erradas que acontecem na igreja. Críticas que eu faço sério, não faço brincando. Mas tem criador de conteúdo que faz basicamente as mesmas críticas que eu faço, mas ele faz brincando e eu faço sério. Até porque eu não tenho vocação para humorista. Não é minha veia, não tá no meu DNA ser humorista, principalmente com relação às coisas de Deus. Então as denúncias, quando eu as faço, é quando Deus me manda e eu faço em tom sério. E tem outros que já debocham mesmo das coisas de Deus. Vestem um personagem como se fosse um pastor e debocham das coisas de Deus. Quem é que te influencia? Quem te influencia? Os filmes produzidos pelo sistema de valores totalmente corrompido chamado mundo
A Bíblia, inclusive, nos diz que o mundo jaz no maligno. Pois é esse sistema de valores corrompido chamado mundo. É esse tipo de sistema de valores que influencia você? Quando você vê uma novela que tem uma situação assim de um casamento em crise, e aí um dos cônjuges, para poder supostamente fugir da crise, se envolve em adultério, você fica torcendo pelo talarico, pelo Ricardão? Você fica torcendo pela talarica? Quem te influencia? Quem te influencia? É o suposto estilista que coloca umas roupas que são assim, que não tem gênero, que não tem nada, torna a mulher masculinizada e o homem afeminado? É esse tipo de influencer que te influencia na hora de você se vestir? Fica com essa palavra e fica com essa frase martelando na sua mente. Quem te influencia? E lembra que esse é o último vídeo que eu estou fazendo nessa série Combate às Fake News. A partir da próxima semana eu só vou colocar os textos. E digo e repito, a batata quente eu joguei na sua mão nesse tempo todo. E vou continuar colocando a batata quente na sua mão, colocando os textos ali. E coloquei mais batatas quentes nas suas mãos fazendo os vídeos que eu fiz, trazendo os casos de fake news, as denúncias, trazendo as meditações nos textos bíblicos. Então eu joguei várias batatas quentes nas suas mãos. Então o que você vai fazer com elas, responsabilidade sua. De mim Deus não vai cobrar, eu falei. Deus abençoe grandemente a sua vida. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nos seus grupos e nas suas redes sociais. Assim você me ajuda a fazer com que esse vídeo ganhe engajamento. Eu quero trazer esse vídeo aqui da série Submundo Gospel. Caso Maria Marçal. Quero falar sobre esse caso. Só para relembrar você, caso você tenha esquecido, ou caso você ainda não tenha tomado conhecimento. Estou gravando esse vídeo na sexta-feira, dia 5 de julho de 2024. No último sábado, que foi o sábado 29 de junho de 2024, houve uma celebração no Maracanãzinho, alusiva, concernente ao centenário da implantação das Assembleias de Deus no estado do Rio de Janeiro. Então, o Maracanãzinho foi alugado, um grande evento foi preparado. Ok. Muitas participações especiais, coisa e tal. E uma das contratadas foi essa moça, sabe? Moça de 15 anos, Maria Marçal. Uma cantora gospel. Vamos lá. E vocês sabem que quando foi por volta das 23 horas, deram a palavra para ela, ela disse que não cantaria, e ela chorando ali falando que não cantaria porque um pastor ameaçou processá-la. E aí começou uma série de situações a acontecerem na internet. Muitos criadores de conteúdo trouxeram muitos vídeos falando desse assunto, abordando várias situações. Eu quero trazer para você um olhar diferenciado sobre esse assunto. Antes que você diga, você está sendo pretensioso. Não, não estou sendo pretensioso. Eu pedi a Deus direção para poder falar. Não era nem sobre isso que eu ia falar hoje, mas eu pedi a Deus direção para falar. Eu quero falar para você sobre esse assunto, falando dos aspectos legais, ou seja, aqueles que estão ligados à lei, e vou falar dos aspectos espirituais, litúrgicos. Fica aqui até o final que você vai gostar, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração.
Vamos lá. Dentro do aspecto legal, dos aspectos legais. A menina apareceu no vídeo chorando, falando que não cantaria porque um pastor ameaçou processá-la, porque ela não cantou. E aí surgiram criadores de conteúdos fazendo vídeos e houve a informação de que houve um contrato assinado entre a organização do evento, que eu creio que seja um PJ, pessoa jurídica, uma convenção das Assembleias de Deus, enfim, um PJ que fez um contrato celebrado com a jovem, não com ela, Maria Marçal, ela só tem 15 anos. O contrato foi assinado ou com os pais dela, pessoa física, ou com alguma empresa criada pelos pais dela para administrar a carreira da Maria Marçal. Então vamos lá. Contrato assinado. Então ela recebeu para cantar e como troca desse dinheiro que ela recebeu, ela teria que cantar. Mas ela não cantou. E esse pastor, ela alega que foi um pastor que falou, ameaçou processá-la pela quebra do contrato. Aí surgiram criadores de conteúdo, inclusive divulgando uma nota da Convenção das Assembleias de Deus, da organização do evento, dizendo que, na verdade, a pessoa que ameaçou a Maria Marçal foi o ex-deputado Eduardo Cunha, que não é pastor. Então nós temos aqui a situação legal que eu quero entrar para você, está dentro da lei. Houve um contrato, em tese um descumprimento da Maria Marçal. Então, em tese, a organização do evento, a pessoa que celebrou o contrato com ela, pode processá-la. Mas em contrapartida, no contrato existe uma cláusula também que a organização não respeitou. O horário que ela iria se apresentar. Estava estipulado que ela iria se apresentar entre as 21 e as 22 horas. Eu fui à internet pesquisar e cheguei ao ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, porque eu queria entender, porque ela é menor de idade. Isso ninguém falou, essa questão aí da lei, ninguém falou, eu fui pesquisar. Então, de acordo com a lei, existem algumas situações muito específicas envolvendo menores de idade que são artistas. No caso da Maria Marçal, uma cantora gospel. Ela não pode se apresentar sozinha, obrigatoriamente ela tem que ter os pais ou representantes legais acompanhando ela. Ponto 1. Isso foi feito, foi cumprido. Ponto 2. Ela não pode se apresentar em bares. Não é o caso porque ela é uma cantora gospel, mas se ela fosse cantora secular, não poderia se apresentar em bares. Não poderia se apresentar em lugares de má fama. Não é o caso porque ela é uma cantora gospel. Aí se aplica no caso casa de prostituição. Tem muitos cantores que fazem eventos em casa de prostituição. Não poderia se apresentar em lugares insalubres. Lugar insalubre seria um lugar que você, tipo assim, só tem uma porta de saída, tipo a Boate Kiss, aquela Boate Kiss lá do Rio Grande do Sul, aquela que pegou fogo com um monte de jovem dentro e mais de 200 jovens morreram. Aquilo é um local insalubre, um exemplo. Assim como existem igrejas que são insalubres, que só tem aquela porta ali, do templo ali, a porta por onde as pessoas entram. Igrejas que não tem porta lateral para a pessoa poder sair, um escape em caso de incêndio, qualquer coisa assim. Não tem. Quando eu administrei uma igreja, que era uma igreja pequena, a igreja que eu era membro, nós mandamos fazer uma porta lateral com saída para o corredor para poder o povo sair. A igreja tem uma porta, um portão principal e tem um portão lateral, os dois abertos. E uma terceira saída por dentro do próprio templo para acessar a sala das crianças, e a sala das crianças já tinha uma porta com saída para o lado de fora da igreja, além da porta principal do templo.
Então a igreja tem que ter isso. Então aqui, ó, local insalubre. E local e periculosidade, local perigoso. Em tese, o exemplo que eu poderia dar seria uma apresentação da Maria Marçal num evento patrocinado num lugar controlado pela firma. Se é que você me entende. Cantores seculares fazem apresentações em bailes funk patrocinados pela firma. Não é o caso da Maria Marçal com a cantora gospel, mas aí um evento gospel no mesmo lugar que a firma domina, se é que você me entende, se enquadra aqui na periculosidade. A organização do evento atendeu a esses critérios aqui. E o outro critério aqui, o sexto critério, horário limite da apresentação de uma menor de idade, no caso ela, 2 horas da manhã. Então até aqui a organização do evento estava dentro do propósito. O local tem várias saídas e tal, não era insalubre, ela estava dentro do horário, parará, pão duro. Ok. No caso da Maria Marçal, por exemplo, se você pensa em contratá-la para cantar numa vigília, aprenda isso, bote isso na sua agenda. Não pode ter atraso na programação. Ah, a Maria Marçal vai cantar meia-noite, beleza, de meia-noite a 1 hora ela mete o pé. Ela não pode estar depois de 2 horas da manhã cantando. É o que o ECA diz, Estatuto da Criança e do Adolescente diz. Tá? Claro como a luz do sol, só você pesquisar. Mas a organização deu mole, porque ela não foi chamada para cantar no horário contratado. Então, se rolar o processo contra ela pela quebra do contrato que ela não cantou, ela pode devolver o processo com um contraprocesso, alegando que ela não foi chamada no horário contratado. Então vai ser troca de processos aí. E ainda tem uma agravante, um terceiro processo que ela pode mover, tá? Por assédio moral contra a pessoa que falou com ela. Eu não vou aqui dizer que foi pastor, que foi Eduardo Cunha, eu não estava lá, eu não vi, não sei quem falou, mas sabe-se que alguém realmente falou com ela. A organização do evento não negou que alguém falou com ela, tanto que disseram que não foi um pastor. Jogaram a bomba, empurraram a bucha para o ex-deputado Eduardo Cunha. Então quem falou não importa, mas alguém falou, e isso é assédio moral, com a agravante de ter sido praticada com uma adolescente. E com a agravante que não teria que ter sido direcionada a ela essa ameaça pela quebra do contrato. Teria que ser aos pais dela, aos responsáveis. Então aqui você já tem, ó, dentro da lei, 3 processos. Aí isso tudo vai para a justiça dos homens e a Bíblia nos diz que as causas nossas não podem ser levadas para a justiça dos homens. Aqui eu quero entrar agora nas questões espirituais que estão totalmente fora do contexto dentro desse evento. Eu gostaria muito, o meu desejo sincero é que esse episódio sirva de lição para muita gente que está vendo, não só esse vídeo meu, mas os outros vídeos que estão sendo postados aí. Porque muita coisa precisa mudar dentro das igrejas. Vamos lá. Eu vi um criador de conteúdo falando que é normal atrasar, que sempre atrasa quando tem festividade. Mas sempre atrasa porque é uma bagunça. Quando tem festividade, principalmente em igrejas pentecostais. Eu respeito muito a Assembleia de Deus. Não sou assembleiano, nunca fui. Respeito muito a Assembleia de Deus. Eu prego em Assembleia de Deus aí várias vezes eu fui convidado e preguei em Assembleia de Deus. Eu congrego no Ministério Sarando a Terra Ferida, Matriz Nova Iguaçu. Minha história da vida cristã começou na Igreja Batista Memorial em Guadalupe. Na Igreja Batista eu fiquei 30 anos. Então eu tenho uma formação teológica muito para o lado histórico, tradicional, Igreja Batista. Você já deve ter percebido pela forma que eu prego. E fui formado como cristão na Igreja Batista. Eu tenho muito orgulho, me sinto muito honrado. Houve aqui, o que acontece aqui? Vamos lá. Primeiro erro que a organização desse evento cometeu, que é um erro que é repetido. Tudo que é evento que tem
Não só em Assembleia de Deus, não. Em muitas denominações evangélicas acontece. Quando tem festividade, atraso na hora de começar. Isso é inadmissível. É uma falta de respeito com as pessoas que chegaram na hora. Então, quando tem atraso, já começa errado. Isso é uma falta de respeito. Você me desculpa a minha franqueza. Se o tratado é começar hora tal, tem que começar na hora tal. Mateus 5,37 para você. Seja, porém, o seu falar sim, sim, não, não. Se você tratou de começar a programação às 7 da noite, comece às 7 da noite. Ah, só tem 10 pessoas? Dane-se. Só tem 100 pessoas? Dane-se. Horário combinado. Combinado não sai caro. Aqui vai o primeiro erro. A programação não começou na hora. Nunca começa. Segundo erro, a quantidade imensa de políticos na tribuna, no púlpito. Não somente na tribuna, mas falando, tomando tempo do culto. Isso para não falar que é algo totalmente anti-espiritual. Uma programação espiritual jamais poderia ter políticos falando, fazendo campanha política. Esse é um grave erro que muitas igrejas estão cometendo. Estão tirando a palavra de Deus do púlpito, dando lugar para políticos falarem. Púlpito, por isso que eu falei, eu respeito a Assembleia de Deus, respeito todas as denominações, porque eu nunca tinha visto isso. Eu tenho 41 anos de vida cristã. Eu estou vendo essas aberrações de alguns anos para cá. Eu sou de uma época que os pastores tinham muito zelo pelo púlpito. Quem eles colocavam lá, inclusive eu já falei sobre isso aqui em mensagens anteriores. Já falei. E na próxima semana eu vou fazer um vídeo sobre o mundo gospel específico sobre esse assunto, tá? Quem você coloca no seu púlpito para pregar na sua igreja. Tá? Vou falar sobre isso semana que vem. Vem comigo aqui que você vai ver o vídeo. Você vai ver o conteúdo. Aqui nós temos esse erro grave. Políticos falando, tomando tempo do culto. Um falatório terrível. Tanto que o Eduardo Cunha foi vaiado. Estou citando nominalmente porque muitos já citaram e já colocaram os vídeos, inclusive mostrando. O Eduardo Cunha foi vaiado, que o povo já está saturado. Não quer ficar ouvindo política falando. Não sei se outros políticos foram vaiados, não me interessa saber. Não estou aqui para fazer campanha política contra nem a favor de ninguém. A minha questão é contra a política dentro da igreja. Política tem que ficar da porta da igreja para fora. Púlpito é para pregar somente a palavra de Deus. Se eu tiver errado, se você acha que eu estou errado, direito seu, mas eu estou falando amparado pela Bíblia. A Bíblia me dá razão. A Bíblia me dá razão. E você sabe disso, que você é inteligente. Outro erro aqui que muitas igrejas cometem nas épocas de festividade. Convidam um monte de gente. Além da Maria Marçal, parece que teve outros cantores. Teve outros cantores citados no vídeo. Teve a Elaine de Jesus, foi uma delas. Teve mais uma outra que eu não lembro agora, mas para que você botar um monte de cantor numa mesma programação? É porque eu estou acostumado, assim, os 30 anos que eu vi na Igreja Batista, eu vi assim, liturgia de culto, inclusive na igreja que eu congrego, Ministério Sana Terra Ferida, Ministério Louvor, canta os louvores, o pastor pega a palavra, o dirigente do culto, geralmente é um pastor, dá uma palavra introdutória breve, faz alguns anúncios, passa a palavra para quem vai fazer o momento do ofertório, ou ele mesmo faz, e entrega para o pregador pregar. Nas igrejas batistas, eu fui membro por 30 anos, tem sempre alguém que vai cantar. Existe uma escala programada, tudo bonitinho, organizado. Antes que alguém venha dizer, mas a escala ela tira o poder do Espírito Santo. Como assim? Não tira não. A pessoa se organiza, se prepara, ora, ensaia bonitinho e apresenta o louvor. O problema é que nos cultos pentecostais é aquela distribuição de oportunidade que toma tempo do culto.
A alegação é, todo mundo tem que comer um pedacinho do bolo. Não, um pedacinho do bolo, quem quer comer bolo, vai na padaria e compra bolo. É o único bolo que eu conheço. Vai na padaria e compra o bolo. Vai lá na padaria e manda fazer o bolo. Se sabe fazer, pega, faz um bolo em casa. É o único bolo que eu conheço que a gente tem que comer. Na casa de Deus tem essa, todo mundo tem que comer um pedacinho do bolo. E pedacinho do bolo, o quê? Para de palhaçada, para de meninice. Vamos aprender a ter culto organizado. O Espírito Santo não opera no meio da bagunça, não. Deu no que deu. Deu no que deu. Olha, certa vez eu fui pregar numa igreja. Era um dia de semana. Era um culto de libertação, se não me falha a memória. Não me lembro agora. Acho que era um culto de libertação. Na teoria, o culto acabaria às 9. Começou às 7. Foi tanta oportunidade que me deram a palavra 9h10. Eu achei uma falta de respeito com as pessoas. Dia de semana, pessoas que vão no dia seguinte trabalhar, pessoas que vinham de longe para aquele culto de libertação, que era um culto conhecido, pessoas que vinham de outros bairros, dependiam de condução, e vocês sabem muito bem que condução, depois de uma certa hora, é escassa, e quando fica escassa, você corre risco de ser assaltado e ponto de ônibus. O que eu fiz? Peguei a oportunidade, li o texto bíblico, falei 3 minutos. Mensagem de rádio, como um amigo meu pastor, que foi meu pastor inclusive, costuma dizer. Mensagem de rádio, 3 minutos. Entreguei o microfone ao pastor, mas eu falei que eu ia fazer isso. Olha, eu estou fazendo aqui, ó, vou ler o texto, eu vou trazer a mensagem de 3 minutos, em respeito a você, que vai voltar para casa de ônibus, e que de repente pode ficar aí, sabe, com dificuldade para voltar para casa. Em respeito a você, eu preguei em 3 minutos, entreguei a palavra para o pastor não teve o que fazer, deu a bênção apostólica. Com certeza eu nunca mais voltei lá para pregar, com certeza nunca mais me convidaram. Acho difícil que essa igreja me convide para pregar, mas eu não estou nem aí. Eu fiz o certo, fiz o que Deus mandou fazer. Eu respeitei as pessoas. E na programação da Assembleia de Deus, teve comenta que o pregador oficial da noite ultrapassou e muito o tempo dado a ele, que havia o relógio, o cronômetro, né, mostrando para ele o tempo que ele tinha, já tinha zerado há mais de uns 5, 10 minutos, o cronômetro piscando, e o pregador nem aí. Tinha que dar no que deu. Tinha que dar no que deu. Então é muita falta de respeito com as pessoas. Começar um culto fora do horário e encher o culto de um monte de oportunidades sem sentido nenhum, que muita gente vai falar abobrinha, falar baboseira, falar groselha, coisa que não se aproveita em nada. E ainda tem aqueles que querem repregar depois do pregador. Essa falta de educação, essa grosseria. Tem muita igreja que tem isso. Graças a Deus, na igreja que eu congrego não tem. Lá, graças a Deus, eles são educados. O pregador acaba de pregar, a palavra é devolvida ao dirigente, quem vai impetrar a bênção apostólica, quem impetra a bênção apostólica e Zé finir. Mas tem umas igrejas aí que infelizmente eu já preguei, já passei por esse tipo de constrangimento, de eu terminar de pregar e o pregador e o pastor, o presidente da igreja, repregar. Provavelmente são igrejas que eu não vou voltar porque eu estou criticando aqui. Então provavelmente esses pastores vão olhar, vão ver o vídeo, se estiverem vendo esse vídeo, vou chamar esse cara não. Mas é falta de educação. Então você que está me vendo, você tem que aprender. O pregador pregou, a pessoa tem que sair dali se regozijando com aquilo que é da pregação. O pastor recebeu a palavra, impetra a bênção apostólica, libera o povo, acabou. Não tem que repregar, pregar de novo. Isso é a falta de consideração com o pregador, falta de respeito com o pregador. Então tem todos esses desdobramentos aí, espirituais / litúrgicos, tudo errado que aconteceu nessa programação. E é um costume. Eu fiquei impressionado com esse criador de conteúdo que falou que é assim mesmo que a Maria Marçal tinha que ter cantado, que adora, não teve, que adora em qualquer hora. Pera lá, há controvérsias. A Bíblia nos fala sobre o culto que é feito com ordem e decência.
A Bíblia nos fala bem claro sobre isso. Não há erro nenhum em cobrar ordem e decência nos cultos. Não é limitar a atuação do Espírito Santo, não. A gente sabe quando o Espírito Santo atua e de repente um culto ou outro excede o horário de término. A gente sabe quando é o Espírito Santo mesmo que atua. É a mesma coisa, mal comparando, com o princípio da hora extra do trabalhador. O nome já diz, a hora é extra. É uma vez ou outra, de repente faltou uma luz, o sistema caiu, encheu lá a agência, encheu a loja, tem muito cliente, tem que dar conta. Acontece esporadicamente. Por isso a legislação trabalhista prevê hora extra. Agora, se é hora extra todo dia, tem alguma coisa errada. Está com falta de funcionário, está com excesso de demanda, sistemas estão obsoletos, alguma coisa errada tem para gerar hora extra todo dia. É o mesmo princípio com relação a culto que termina tarde todo dia. Todo culto termina tarde, além do horário, por causa disso. Falta de organização. Não começa na hora. É ministério louvor que o ministro louvor quer cantar, quer pregar, quer exortar, quer fazer um montão de coisa. Não tem hora para acabar aquele louvor. Começa por aí. Tem hora. Tem hora. Quantidade de louvores. O ministério louvor que louve, vamos lá, 25 minutos de um culto para louvar, o ministério louvor louvar, 25 a 30 minutos que seja, é tempo pra caramba. Dá para cantar vários louvores. A igreja mergulhar na atmosfera da adoração, 25, 30 minutos, suficiente para entrar um dirigente do culto, fazer os anúncios. Tem igreja que tem aquele irmão que vai fazer uma participação especial cantando, um só, né? Como aconteceu no evento, um monte. Fora os famosos, teve vários que não são famosos. Tinha que dar no que deu, e isso acontece direto. Vocês já viram, em festividade, a igreja tal veio, vamos fazer uma participação. A igreja tal, vamos fazer participação. Aí quando vê, o culto acaba tardão. Não, tá errado. Tem que ter organização. Ainda que numa festividade até ultrapasse um pouco o horário. Ok. Agora, não é você botar um montão de cantor, um montão de preletor, um montão disso, daquilo, para ultrapassar demais o horário. Você espera que um culto que em tese era para acabar às 9, acabe 9h30, 10 horas, numa festividade? Ok. Você até entende. Agora, 11 horas, meia-noite, caramba, não é assim que a banda toca, não é assim que funciona. E por último eu quero falar algo aqui. Eu quero fechar esse vídeo aqui, essa parte do vídeo falando sobre o submundo gospel. Eu quero falar primeiramente para os pais da Maria Marçal. Preservem a filha de vocês nos caminhos do Senhor. Tirem a filha de vocês desse submundo gospel. Meu irmão, minha irmã, você que está vendo esse vídeo aí, compartilha. Faça esse vídeo chegar, percorrer as redes sociais até chegar nos pais dela. Para que eles tenham essa consciência. Preservem essa menina na presença do Senhor. Vocês querem que eu prove para vocês o quanto adolescentes que são jogados na linha de frente aí, essas agendas malucas do submundo gospel, coisa que eu já falei aqui várias vezes sobre o submundo gospel, essas agendas. Vou dar para vocês alguns exemplos aqui. Segura aí. Primeiro exemplo, JA. Enchiam a agenda dele direto, adolescente, precisando ser trabalhado pelo seu pastor, precisando ser discipulado pelo seu pastor, e ele não tinha tempo para estar com o seu pastor ali do lado, orientando, discipulando, ajudando, orando com ele, ensinando a palavra de Deus para ele. Não, enchia o garoto de agenda. Onde é que está o JA hoje? Nem se chama mais JA, se chama ela agora, já fez a transição para o gênero feminino. Vou te dar outro exemplo, Gessé Aguiar, adolescente, começou ali, encher o garoto de agenda. Tome agenda aqui, tome agenda ali, tome agenda colar.
Não tinha um pastor orientando esse garoto, discipulando, coisa e tal. Aqui, vem por aqui, coisa e tal. Onde é que está esse garoto hoje? Se assumiu gay e foi cancelado nas igrejas, porque se assumiu gay. Vou te dar outro exemplo. Um menininho pregador mirim que eu não consegui pegar o nome dele. Eu vi um vídeo sobre ele. Esse garoto hoje está fora da igreja. Ele diz que não, mas está na cara que está. Apareceu com um brinco aqui na orelha, tocando rock. Acho que era um rock gospel secular. Nem sei, era um gospel misturado com secular, secular misturado com gospel. Mas está muito mais fora do que dentro. Mas o garoto com 8 anos enchiam a agenda daquele garoto, levando ele para pregar a palavra. E o garoto de paletó e gravata, pregando por aí. Encheram a agenda desse garoto. Olha onde está esse garoto hoje. Hoje dá mais um exemplo para a cereja do bolo. Priscila Alcântara. É uma garota, é jovem. Encheram a garota de agenda. Agora a garota está fora da igreja, o nego fica aí, ó, na internet, aí, metendo o malho na garota. Detonando a garota, criticando. Que ela é isso, que ela é aquilo, que ela é aquilo outro, tal. Ah, vocês são os responsáveis, os culpados. E agora eu vou recitar para você a primeira estrofe de uma música chamada Fátima, uma música secular. Aí ele vai falar de música secular. A letra foi escrita pelo Renato Russo, lá no começo dos anos 80. E vê se você presta atenção na letra, antes de querer me detonar, me criticar. Aí ele está falando de música secular. Eu não vou nem cantar, eu vou citar a letra para você se ligar e ver como é que o que ele fala nessa letra se aplica nesse submundo gospel de hoje aí, onde tem dinheiro. E eu vou ler o texto bíblico para você, que eu nem li. Falei do caso da Maria Marçal, eu vou ler o texto bíblico aqui que eu separei, você vai entender. Você vai entender. Tá? Se liga aí. Vamos lá. Ele começa, na verdade não é nem o Renato Russo que canta e nem é a Legião Urbana. Essa música foi composta numa outra situação, quando ele tinha um outro conjunto, que era o Aborto Elétrico. O Aborto Elétrico, quando acabou, eles se dividiram. O baixista e o baterista do Aborto Elétrico, os irmãos Felipe Lemos e Flávio Lemos, formaram o Capital Inicial, junto com o Dinho Ouro Preto e o Louro Jones. Começaram lá, o Louro Jones na guitarra originalmente. Formaram o Capital Inicial. Renato Russo veio para cá, com Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá e Renato Rocha, formaram a Legião Urbana. E aí eles dividiram as músicas desse conjunto de Aborto Elétrico. Fátima ficou para o Capital Inicial. Então, quem é da minha geração com certeza já ouviu nos anos 80 com o Capital Inicial. Então a música começa assim: vocês esperam uma intervenção divina, mas não sabem que o tempo agora está contra vocês. Vou repetir essa primeira frase da primeira estrofe. Vocês esperam uma intervenção divina, mas não sabem que o tempo agora está contra vocês. Traduzindo, Deus não vai se meter na organização do culto. Isso quem organiza é você, pastor, líder. Liturgia de culto é sua, não é de Deus não. É você que organiza. E o tempo está contra você de acabar com esse comércio do submundo gospel. Segunda frase. Vocês se perdem no meio de tanto medo de não conseguir dinheiro para comprar sem se vender. Vou repetir. Vocês se perdem no meio de tanto medo de não conseguir dinheiro para comprar sem se vender. Ó, quanta gente está se vendendo aí. E o texto que eu separei, 1 Timóteo capítulo 6, do 3 ao 5, vai abrindo sua Bíblia aí, vai falar disso aqui. Então vocês ganham dinheiro pregando, cantando, e não pregam de verdade o que Deus manda, e não cantam de verdade o que Deus manda. Está recebendo, você não vai falar. Eu tenho liberdade para falar o que Deus me manda falar, que eu não estou recebendo para pregar, me recuso, não tenho rabo preso. E eu sei que eu vou ter porta fechada, eu não estou nem aí. Deus já falou comigo que tem lugares que eu vou passar, vou pregar o que Deus me mandar pregar. E eu não vou voltar, não vou ser convidado, não vão deixar que eu volte.
Já dois irmãos diferentes, em dois lugares diferentes que eu estive. Uma vez num monte, Horebe, em Mesquita, e uma vez numa igreja no culto de libertação. Dois irmãos diferentes, em dois lugares totalmente diferentes, me entregaram a mesma coisa, que eu passarei por lugares que eu vou pregar e não vou voltar, porque não vão deixar, porque Deus vai me dar mensagem para eu entregar, mensagens dentro da palavra, mensagens como essa, que aí não conseguem me confrontar, não conseguem debater, porque sabem que eu estou pregando o que a palavra de Deus manda, não vão me convidar para pregar de novo, mas eu não estou nem aí. Aqui eu prego toda semana, eu estou pregando a palavra de Deus. Então vou repetir a segunda frase que eu falei, a primeira estrofe. Vocês se perdem no meio de tanto medo de não conseguir dinheiro para comprar sem se vender. Olha quanta gente comprando, tanta gente se vendendo aí. Terceira frase. E vocês armam seus esquemas ilusórios. Continuam só fingindo que o mundo ninguém fez. Vocês estão vivendo ao seu próprio bel prazer. Não estão nem aí para Deus, não estão nem aí para o que Deus já fez. Estão se esquecendo. Vou repetir a frase. E vocês armam seus esquemas ilusórios. Continuam só fingindo que o mundo ninguém fez. Não é o que está acontecendo no submundo gospel, esse comércio maldito aí? E aí a primeira estrofe ele fecha com a seguinte frase. Mas acontece que tudo tem começo, e o que começa um dia acaba. E ele fecha a estrofe dizendo, eu tenho pena de vocês. Vou repetir. Mas acontece que tudo tem começo, e o que começa um dia acaba. Eu tenho pena de vocês. Isso começou. Esse comércio começou. Esse submundo gospel do jeito que está, essa nojeira começou, mas ele vai acabar. Deus vai botar a mão. Ele vai acabar. Ele vai acabar. Eu creio que vai acabar. Oro para que acabe. Para que seja feita uma purificação, uma limpeza. Tudo que começa um dia acaba. E eu tenho pena de vocês. Aqui eu vou repetir o que o Renato Russo escreveu. Eu tenho pena de vocês quando isso acabar. Quando as portas começarem a ser fechadas, as agendas de vocês começarem a ser canceladas, e vocês não vão ter dinheiro. Vocês não têm emprego, não trabalham, não têm profissão. Isso vai acabar. De um jeito ou de outro vai acabar. Isso está cheirando mal às narinas do Senhor. Vamos para o texto? Só para botar a cereja nesse bolo aí. 1 Timóteo capítulo 6, do 3 ao 5. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Se alguém ensina uma doutrina falsa e não concorda com os ensinos sadios e proveitosos do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino de uma vida piedosa, é orgulhoso e nada entende. Esta pessoa tem um interesse doentio. Procurando discussões acerca de palavras. Que acabam em inveja e cólera, e que só conduzem a
só conduzem à difamação, a acusações e suspeitas malignas. Estes que vivem dificuldades, cujas mentes estão perturbadas pelo pecado, não sabem dizer a verdade. Para eles, o Evangelho é simplesmente um meio de ganhar dinheiro. Afaste-se deles. Vamos repetir essa leitura? Vamos lá. Olha o que Paulo fala para Timóteo no verso 3. Ensinando Timóteo a pastorear. Se alguém ensina uma doutrina falsa e não concorda com os ensinos sadios e proveitosos do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino de uma vida piedosa, é orgulhoso e nada entende. Esta pessoa tem um interesse doentio, provocando discussões acerca de palavras que acabam em inveja e cólera, e que só conduzem à difamação, a acusações e suspeitas malignas. O que é que está acontecendo no século XXI dentro das igrejas? Não é exatamente isso aqui que eu li para vocês? Gente que não concorda com os ensinos de Jesus, gente que cria os seus próprios ensinos, prega um outro evangelho que Paulo fala, inclusive, que é anátema, mesmo que seja anjo, que esteja pregando um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo, é anátema, é amaldiçoado. Lê a tua Bíblia aí. Carta aos Gálatas, isso aí que eu falei para você agora, tá? Então, não é isso que está acontecendo? Li para você o verso 3, li para você o verso 4, vou ler o verso 5. Estes que vivem discutindo, cujas mentes estão perturbadas pelo pecado, não sabem dizer a verdade. Para eles, o Evangelho é simplesmente um meio de ganhar dinheiro. Afaste-se deles. Tá bom para você? Ou quer que eu repita o texto? Tá bom para você ou quer que eu repita esse versículo aí? Confere na tua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 6, do 3 ao 5. Eu li na tradução da Linguagem Viva. É bem forte, né? Não é o que está acontecendo nesse submundo gospel aí? E, como eu digo e repito, eu estou jogando a batata quente na sua mão. Estou alertando você. E a partir daí a responsabilidade é exclusivamente sua. Que Deus continue falando com você grandemente. Fica aqui até o final, tem muita coisa boa para você ver ainda. Fica aqui que tem coisa legal para você. Vem comigo. Contar para você uma ilustração. Uma ilustração do reino de Deus. A viúva que disse eu te amo, tarde demais. Vamos lá. Um determinado casal que já tinha um certo tempo de casado, já tinham seus filhos, eles já tinham feito até bodas de prata, mais de 25 anos de casados. Casaram novinhos, então era um casal aí na faixa dos seus 45, 50 anos, com seus filhos adultos e tal. Um dia, o homem morreu, o chefe da casa morreu. Ficou doente, morreu, e a mulher ficou desesperada com a morte dele.
ela ficava o tempo todo, desde a hora que ele morreu, ah, como eu te amava, como eu te amo, desde quando ele morreu. Levaram o corpo, prepararam tudo, e ela lá no velório, ah, como eu te amava, como eu te amo, eu nunca vou deixar de te amar. Durante a celebração ali do culto fúnebre, enquanto o pastor falava, ela, ah, como eu te amava, como eu te amo, eu nunca vou deixar de te amar. No cortejo fúnebre da capela, até chegar lá onde tem a cova, ela foi o tempo todo, ah, como eu te amava, como eu te amo, como eu nunca vou deixar de te amar. Na hora que botaram ali o caixão, prepararam tudo, coisa e tal, para descer o caixão, ah, como eu te amava, como eu te amo, como eu nunca vou deixar de te amar. E as pessoas consolando ela ali. Até que bateu o arrependimento nela, ela falou, por que eu na minha vida toda eu nunca disse que eu te amava? E aí alguém disse para ela, um dos filhos disse para ela, mamãe, a senhora tinha que ter falado com meu pai que amava ele enquanto ele estava vivo. Os filhos viram. Ela não tratava mal, eles viviam bem. Não viviam em crise, não viviam em pé de guerra. Pelo contrário, viviam bem. Mas ela nunca disse ao marido, eu te amo. E ela, no meio dessa dor, ela acabou falando que ela nunca havia falado. Só que ali ele já não estava mais ali para ouvir. Ali só estava o corpo. Já falei sobre isso em outros vídeos. Só estava o corpo ali. A alma já tinha ido para o lugar que tinha que ir. E o espírito já tinha voltado para Deus. Ali só estava o corpo, a matéria. E no enterro o corpo ia voltar ao pó, como a Bíblia diz. Ou seja, se você quer, qual é a moral da história? Se você quer dizer para alguém que ama, diz em vida. Mostra que ama. Serviço, cuidado. Mostra que ama. Um gesto, telefonema, diga que ama. Faça a pessoa saber que você ama. Ali no velório não adianta mais não. Ali no velório não adianta mais. Não adiantava mais ela dizer para o marido que amava ele. Fica com essa palavra. Deus continue abençoando sua vida. E fica aqui até o final. Tem coisa boa ainda para você. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. E faça com que esse vídeo tenha engajamento. E hoje eu vou falar para você sobre o meu livro. Dessa vez eu vou apresentar o livro certo. Na semana passada eu acabei apresentando sem querer o livro de Lodebar para Wonderland. Falei do conteúdo, cuide bem da sua carreira profissional, mostrando de Lodebar para Wonderland. Dessa vez aqui estou fazendo certo. Dessa vez eu fiz o dever de casa. Tá aqui, ó. Cuide bem da sua carreira profissional. 126 páginas. Eu tenho aqui 13 capítulos, mais a conclusão. Para você aprender tudo que você precisa aprender sobre sua carreira profissional. Para você revisar tudo que você precisa revisar sobre sua carreira profissional. Tem muitas informações aqui super interessantes, super bacanas para você pegar e colocar em prática. Hoje eu vou falar sobre um capítulo. Vou fazer um pequeno resumo. Vou fazer algumas observações. Tem um capítulo aqui chamado Etiqueta Corporativa, ou seja, como você se comporta no seu local de trabalho. Eu quero mostrar para você na prática como é que funciona. Eu não vou falar o conteúdo do livro, obviamente, que eu quero que você compre. Eu quero que você adquira esse livro. É o meu maior desejo, você adquira esse livro e aqui você aprenda. Mas eu vou dar para você alguns exemplos aqui de como é que não se faz, de como não se deve proceder. Eu vou pegar do futebol, exemplos conhecidos. Vamos lá. Recentemente eu estava vendo um jogo da Eurocopa, um jogo que envolvia a seleção da Holanda, e foi mencionado o nome do técnico da Holanda, que é um ex-jogador, um zagueiro chamado Ronald Koeman.
A Holanda jogou com a Alemanha em 1988 na Eurocopa, semifinal. Disputaram a semifinal, a Holanda ganhou. Segura aí a informação. A Holanda ganhou o jogo, coisa e tal. Havia uma rivalidade entre essas duas seleções por causa da Copa de 74, que a Alemanha ganhou da Holanda, sendo que a Holanda tinha um futebol na época bem melhor, enfim. Aí aquela troca de camisas depois do jogo, normal, os jogadores trocam de camisa. O que esse jogador fez, o Koeman? Pegou a camisa que ele trocou com alguém, a camisa da Alemanha, foi para a direção da torcida da Alemanha, pegou a camisa, esticou com a mão para trás, na altura do glúteo, do traseiro, da bunda, em português claro, e fez o gesto como se ele estivesse limpando a bunda com a camisa da Alemanha. Até hoje os alemães têm um ódio mortal dele, ele não pode botar os pés na Alemanha, uma falta de respeito, totalmente antiprofissional. Vou te dar outro exemplo. Até porque o técnico ele vai treinar em qualquer lugar, qualquer time. O jogador também vai jogar em qualquer time. Não tem essa que ele torce por isso ou por aquilo. Vamos lá. Aqui no Brasil teve alguns casos. Viola, que era jogador do Corinthians. Certa vez num clássico contra o Palmeiras ele fez um gol e comemorou imitando o porco, símbolo do Palmeiras. O que aconteceu? Tempos depois o mundo gira. Na verdade o mundo capota, né? Ele nem gira, capota. Viola ficou sem emprego. A única proposta que ele recebeu para jogar foi aonde? No Palmeiras. Quase que ele não pôde entrar, porque uma parte da diretoria do Palmeiras não queria, a torcida do Palmeiras não queria. Então o presidente meio que bancou na marra a contratação do Viola. Mas foi uma luta para ele poder jogar no Palmeiras, um clube que ele desrespeitou com um gesto totalmente antiprofissional. Teve um outro caso, Diego Ribas, que jogou no Flamengo. Só que quando ele começou a carreira, ele começou no Santos. Num jogo do Santos contra o São Paulo, no Morumbi, ele fez um gol. E no estádio do Morumbi tem um escudo do São Paulo, ali no gramado, ali na lateral do gramado. Ele foi lá e começou a pisotear o escudo do São Paulo. Inclusive, na hora teve jogador do São Paulo que foi para cima dele, uma falta de respeito. Tá? Então são atitudes antiprofissionais que você que trabalha não pode cometer. Então você não pode, por exemplo, fazer postagens falando mal da empresa que você trabalha. Você tem que tomar cuidado com como você fala dentro da empresa, como é que você se reporta aos seus colegas, enfim. São esses cuidados que tem que ter. São alguns dos exemplos que eu estou dando que fazem parte desse processo chamado etiqueta corporativa. Ó, tem muita informação sobre esse assunto aqui no livro e tenho vários outros assuntos aqui falando também, tá? Para você aprender, para você dominar, para você ganhar em empregabilidade. Ó, cuide bem da sua carreira profissional. Link para venda está aí nos comentários. E se a gente se encontrar por aí, pelas igrejas, estando eu com exemplares à disposição, você pode comprar comigo também. Deus abençoe grandemente sua vida. Vem comigo. Vamos então agora passar para o nosso texto bíblico. Mateus capítulo 21, do 28 ao 32. Escolha ser como o filho que obedeceu ao seu pai. Mateus capítulo 21, do 28 ao 32. É um texto conhecido. Talvez você não esteja lembrando aqui, mas ele é conhecido e você vai entender onde é que eu quero chegar. E você vai meditar nessa palavra. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Me ajuda a fazer esse vídeo ter engajamento e continue me acompanhando aqui nessa plataforma. Mateus capítulo 21, do 28 ao 32. Escolha ser obediente, ser como o filho que obedeceu ao seu pai. Escolha ser como o filho que obedeceu ao seu pai. Vamos lá. Disse Jesus: mas o que acham vocês disso? Um homem que tinha 2 filhos
disse ao mais velho: filho, saia e vá trabalhar na plantação hoje. Não vou, respondeu ele. Porém, mais tarde, resolveu ir. Depois, o pai disse ao mais novo: vá você. E ele disse: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois estava obedecendo ao pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus explicou-lhes: digo a verdade a vocês. Os cobradores de impostos e as pessoas, os cobradores de impostos e as prostitutas arrependidas entrarão no reino dos céus antes de vocês. Conseguiram entender? Aí o verso 32, porque João Batista pregou para se arrependerem e se voltarem para Deus. E vocês não creram nele. Ao passo que os cobradores de impostos e as prostitutas creram. E mesmo quando vocês viram tudo acontecendo, recusaram-se a se arrepender e crer nele. Que Deus continue abençoando a sua palavra e que ela continue falando ao coração de vocês. Bom, essa parábola nos mostra algumas coisas bastante importantes que Jesus quis ensinar. A primeira delas é que Jesus quis ensinar sobre o arrependimento. Enquanto há vida, há esperança para mim e para você. Nós somos seres humanos, somos sujeitos a erros, somos passíveis de pecar, lutamos a nossa luta diária contra o pecado. Eu quero abrir um parênteses com relação à palavra pecado. Existe um conceito aí errado no meio evangélico, especificamente, que pecado é somente pecado sexual. Só que muita coisa é pecado. Glutonaria é pecado, avareza é pecado, roubo é pecado. Tem muita coisa que se enquadra como fofoca é pecado, calúnia é pecado, espalhar fake news é pecado, muita coisa se enquadra como pecado. Então, sendo assim, nós travamos uma luta constante para fugir da aparência do mal. A luta é dia a dia. Sim, temos que reconhecer nossas fraquezas e entender que quando somos fracos é aí que somos fortes. Assim a Bíblia nos diz, inclusive. E quando erramos, precisamos nos arrepender dos nossos erros, nos arrepender, voltar atrás e lutar para não fazer de novo. Não é ficar naquela sem vergonhice de ficar pecando, caindo, voltando, pecando, caindo, voltando, sabe? Aí já vira sem vergonhice, já vira safadeza, me desculpa a expressão. Me perdoem ser direto. Tá? Era o que Sansão fazia, vivia aquela vida dele e deu no que deu. Davi, quando deu mole, se arrependeu e não fez de novo. Essa é a diferença. Então Jesus fala sobre arrependimento. Jesus fala que enquanto ele está pregando, enquanto nós estamos pregando, enquanto nós estamos recebendo mensagem de outras pessoas, é tempo de nos arrependermos. Uma pessoa luta desesperadamente para evitar o vício do alcoolismo. Outro lida de boa com álcool, nem se preocupa com isso. Um
luta desesperadamente para não cair no pecado sexual, do adultério, da fornicação. Outro consegue lidar com isso numa boa. Um tem dificuldade para lidar com dinheiro, entendeu? Se ele trabalhar tomando conta de dinheiro dos outros, tem dificuldade. Outro, você pode botar uma mala com 100 milhões perto dele, que ele nem aí. Então cada um de nós trava as suas lutas diárias e precisamos estar atentos, fechar as brechas e quando porventura errarmos e cairmos, sermos sinceros diante de Deus, sem querer jogar a culpa no Satanás, sem querer jogar a culpa na outra pessoa que levou a gente a pecar. É matar no peito, fazer como Davi fez no Salmo 51. Eu pequei, eu errei. Como o filho pródigo fez. Pai, eu pequei, eu errei. É assim que tem que ser. Esse é o centro desse ensino de Jesus com relação a essa parábola. Escolha ser como o filho que obedeceu ao seu pai. Vamos ler novamente o texto. Verso 28. Disse Jesus: mas o que vocês acham disso? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais novo: filho, saia e vá trabalhar na plantação hoje. Verso 29. Não vou, respondeu ele. Porém, mais tarde, resolveu ir. Então eu li aqui o verso 28 e o verso 29. Em algumas traduções diz lá, mais tarde arrependeu-se e foi. Então o filho reconheceu que ele errou ao desobedecer o seu pai. Ele reconheceu, poxa, eu não devia ter feito. Aí bateu o arrependimento nele. A tradução antiga fala lá, arrependeu. Ele se arrependeu e foi. Aqui fala, resolveu ir. Aqui mostrou arrependimento, ele reconheceu o erro dele. Então não é pecado nenhum a gente reconhecer que errou e voltar atrás e consertar. Eu errei, eu vacilei, me perdoa, me desculpa, eu vou fazer diferente. Não é só discurso, prática. Ele não chegou para o pai, pai, me arrependi, eu resolvi ir, mas não. Ele simplesmente foi, se arrependeu e tomou atitude, foi fazer. Foi fazer o que o pai dele pediu para ele fazer. Vamos para o verso 30. Depois o pai disse ao mais novo: vá você. E ele disse: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Quantos falam até o dia de hoje que vão mudar de vida e não mudam? Eu vou mudar, vou parar com isso, mas não para. Há um ditado popular no mundo que diz que malandro não para, dá um tempo. E infelizmente a gente tem muito disso aí. Infelizmente até no próprio meio gospel, meio cristão, meio evangélico tem isso. Gente que fica nessa. Começa a caminhar, aí cai, vacila, peca. Fica fora da igreja um tempo, aí volta. Aí fica na moral, no sapatinho durante um tempo, cai de novo. Na mesma coisa. Aí fica fora da igreja, depois volta, fica legal no sapatinho, depois pum, cai de novo. E fica nessa, vai, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, a vida toda. É daí que vem um ditado popular que dizem no mundo: malandro não para, malandro dá um tempo. Vê que dá ruim, tá dando ruim no mundo, aí volta para a igreja e fica no sapatinho lá para as pessoas esquecerem do monte de coisa que ele fez no mundo. Não se converteu de verdade, usando a igreja como pretexto para ter uma vida honrada. Depois vê que as pessoas esqueceram, vai para lá de novo pro mundo, vai se lambuzar no mundo. Conheço vários assim, conheço. E você que está me vendo aí sabe que isso é verdade. Aqui o verso 30 é esse cara aí. Eu vou fazer, mas não faz. Vou me consertar, mas não se conserta. Vou parar, mas não para. Vou parar de beber, não para. Vou parar de usar droga, não para. Vou ficar no sapatinho, ficar fiel aqui com minha mulher, mas não fica. Vou ficar aqui fiel com meu marido, vou ficar na boa aqui, mas não fica. É esse o caso do verso 30, aplicando para o mundo espiritual. Verso 31. Jesus faz a pergunta: qual dos dois estava obedecendo ao Pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus explicou-lhes: digo a verdade a vocês, os cobradores de impostos e as prostitutas arrependidos entrarão no reino dos céus, no reino de Deus, antes de vocês. Verso 32.
Porque João Batista pregou para que se arrependesse e se voltassem para Deus. E vocês não creram nele, ao passo que os cobradores de impostos e as prostitutas creram. E mesmo quando vocês viram tudo acontecendo, recusaram-se a se arrepender e crer nele. E o que é que está acontecendo em pleno século 21? Enquanto a gente prega a palavra de Deus por aí, pelas igrejas, pela internet, e a gente vê pessoas que estavam longe dos caminhos do Senhor, como tem o louvor da harpa cristã, né? Longe do Senhor andava, não é isso? No cantor cristão tem: eu, perdido pecador, longe do meu Senhor. Então, tem também: ó, quão cego e andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. É um cantor cristão. Então, aí essa pessoa pega, recebe o convite, recebe o evangelho de bom grado, abre o coração para Jesus e tem a sua vida transformada. E aí começa dentro do evangelho a crescer, começa a se dedicar, a buscar e tal, e vai crescendo e vai caminhando, e Deus vai honrando, Deus vai abençoando, Deus vai usando, Deus vai ungindo, e essa pessoa vai pregando e tal, e tal, e tal, e tal. Aí você tem aquele que está lá dentro da igreja há um tempão e não sai daquilo ali. A vida dele é aquela mesmice. Não se arrepende, continua com o pecado de estimação dele lá, que às vezes o pastor nem sabe, mas ele tem lá o pecado de estimação dele escondido. Está na igreja, mas continua por aí. Em casa ele fuma. Está na igreja, mas em casa ele gosta de tomar um goró. Vai para a igreja de mão dada com a mulher, com o filho, mas ele tem a filial, a amante. A mulher também está lá com o marido, coisa tal, mas tem o amante, o Ricardão. O pastor não sabe. E outras coisas, né, piores que acontecem, que eu nem vou falar aqui, que nem vem um caso. Mas tem isso, tá? Não se arrependem. Estão vendo essas pessoas que viram como essas pessoas chegaram na igreja destroçadas, arrebentadas, com a vida toda bagunçada, viram como Deus foi limpando, tratando e restaurando e erguendo, e ainda assim não se arrependem. É para esses, é com relação a esses que Jesus está falando. Prostitutas, cobradores de impostos, creram na mensagem de arrependimento que João Batista pregou, mudaram de vida e foram em frente. E aqui Jesus faz um alerta: vocês estão vendo e se recusam a acreditar. Pois é, impressionante, né? Então, para a gente fechar, eu quero trazer para você aqui uma meditação para que você verdadeiramente tenha a oportunidade de consertar sua vida com o Senhor. Eu não sei quem é você, nem que situação você está vivendo, mas você sabe quem você é e você sabe qual é a situação que você está vivendo. Você sabe qual é a dificuldade que você está enfrentando. Então, seja humilde e se apresenta aí diante de Deus no seu quarto aí. Fecha a porta do teu quarto, Mateus capítulo 6, está lá. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Clama ao teu Pai que vem em secreto e Ele vai te recompensar. Conserta a tua vida, seja lá. Não há nada que seja impossível para Deus, está na própria Bíblia, Lucas 1:37. Não há nada impossível para Deus. Deus pode consertar a sua vida, não importa como ela esteja agora, mas o primeiro passo é seu. Arrependa-se e creia no poder da palavra de Deus, que está sendo pregada aqui, que está sendo pregada por outros criadores de conteúdo, que está sendo pregada nos púlpitos. Creia nessa palavra de Deus, porque é ela que transforma. Não é a minha pregação que vai transformar você. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Assim a Bíblia diz, não sou eu, é o Espírito Santo. Então, dê lugar ao Espírito Santo, dê vazão, dê liberdade para o Espírito Santo entrar e fazer morada no teu coração e mudar a tua vida. Faça isso em nome de Jesus. Você só vai ter a ganhar. Faça isso em nome de Jesus. Arrependa-se, creia no Evangelho, prepare-se para a volta de Jesus, que está às portas aí. Você está vendo os sinais.
Abra a tua Bíblia em Mateus 24 depois, vendo sempre um jornal. Liga a televisão, veja vários jornais. O da Globo, da Record, do SBT, da Band, da Globo News, da CNN, da NBC que vai chegar agora aí. Veja qualquer jornal, Rede TV, CNT, qualquer canal que você estiver vendo noticiário. Lembra disso. Vê com a Bíblia aberta em Mateus 24 e confere. Vê se já não está acontecendo. E prepara a tua vida para a volta de Jesus. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração, e o tema da mensagem é: escolha ser como o filho que obedeceu ao seu pai. Mateus capítulo 21, do 28 ao 32. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida, e que essa palavra continue ardendo no seu coração e trazendo modificação e bem-estar para você e para toda a sua família. Muito obrigado porque você ficou até aqui prestigiando esse vídeo. Se você estiver vendo esse vídeo na plataforma de vídeo grande, esse vídeo ficou longo, mas é como Deus está me mandando fazer. Não me critica não. Se você estiver vendo na plataforma de vídeos curtos, você vai ver o vídeo editado por partes. Parte 1, parte 2, parte 3, coisa e tal. Não importa em que plataforma você esteja vendo. O importante é que você está recebendo a palavra de Deus de bom grado no seu coração. Muito obrigado porque você ficou até aqui. Você teve paciência para me ouvir. Muito obrigado. Não se esqueça de continuar me acompanhando nas redes sociais. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que ele tenha engajamento. Eu espero você no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.